Uma boa noite para todos nós, que nós possamos conseguir falar de uma forma clara e objetiva o recado que nos foi intuído para falar na noite de hoje. Nós hoje falaremos sobre a necessidade do estudo, o estudo da doutrina espírita. Nós sabemos que estudar é muito bom e é muito necessário. Já há quem diga que quanto mais eu penso que eu sei, mais eu vejo que eu não sei de nada. Então nós sempre temos a aprender. E este aprender também, nós não precisamos buscar os bancos escolares, as universidades, os locais sofisticados. A nossa aprendizagem, ela pode se dar a qualquer momento e em qualquer lugar. Tá? Basta que nós estejamos abertos e entendendo também a essa necessidade. Então, nós começamos aqui sugerindo o estudo do Espiritismo através das obras de Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita. Um trabalho que ele realizou, claro que ele não fez sozinho, ele também precisou, era mestre, mas ele também precisou estudar para chegar até este ponto de poder demonstrar através das suas obras aquilo que havia necessidade de ser transmitido. Então nós vamos ver que o Espiritismo como uma filosofia, ela é muito ligada em bases científicas, tudo é provado através cada vez mais a ciência está aceitando, inclusive iniciando o uso dos dogmas, dos conhecimentos espíritas para desenvolver as mais diferentes áreas do conhecimento social. Nós temos as áreas da saúde, as áreas de educação, as áreas das pesquisas, todas elas estão cada vez aceitando mais a ciência espírita e as suas consequências religiosas. Como religião, também o Espiritismo vai nos explicar determinadas situações que nós temos e que precisamos esclarecer para que possamos entendê-las, sem crítica alguma a qualquer religião, porque eu cheguei a me afastar de uma religião porque eu vi uma pessoa dentro da igreja criticando outras religiões. Não tenho este poder e não tenho nem essa condição de fazer críticas, mas dentro do Espiritismo, se nós formos a fundo, nós estudamos os porquês das coisas, que em outras religiões ou nós aceitamos ou não aceitamos, mas nós não entendemos necessariamente. Então, é uma filosofia de respeito à existência humana. Por quê? Porque ela vai nos explicar por que nós estamos na Terra e para onde nós vamos depois daqui. Então isso é interessante, porque, mas nós vamos desencarnar, vamos morrer e acabou. Acabou o quê? Será que seria Deus tão perfeito, tão maravilhoso para criar a sua criação mais próxima, que somos nós? E aí, no momento em que nós pararmos de respirar, que os nossos órgãos entrarem em falência, terminou tudo. É muito rápido. Uma existência, para nós,
que chegamos aos 60, 70 e até aos 100 e poucos anos, isso é rápido é um período muito rápido diante de toda a criação que nós temos no universo. Então, nós precisamos aproveitar melhor esta condição de encarnados, de reencarnados. Encarnados nós só fomos uma vez. Então, no livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre. Tal é a lei. Mas nós temos o livre-arbítrio. Então nós podemos nascer, viver, achando que estamos vivendo muito bem, mas não estamos, né? E aí nós morremos e renascemos de novo e nós estamos no mesmo patamar. Então, porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher como nós vamos viver. Porque nascer independe, aqui fisicamente, independe da nossa vontade. Lá no plano espiritual tem todo um planejamento para que nós possamos nascer ou renascer, né? E aí depois, quando a gente chega aqui, esqueceu, graças a Deus, então nós estamos aqui para levar uma vida nova, né? Procurando, se nós conhecemos e se nós sabemos deste nosso papel, nós podemos andar rumo a uma evolução, para que no momento em que nós desencarnarmos, a nossa bagagem seja leve, mas não pela ausência, e sim pela qualidade daquilo que nós vamos levar para o mundo espiritual. E lá nós teremos uma sequência. Tá? Tal é a lei, nós temos que progredir sempre, tal é a lei. E esta lei qual é? É a lei divina. Que nós temos toda uma sequência lógica, nós temos todo um planejamento para segui-la. Basta que a gente esteja consciente. A doutrina espírita, que é ciência, é filosofia e é religião, né? É aquele tripé, ela é considerada um roteiro muito seguro que nos orienta nos mais diversos assuntos. E aí nós podemos ver que nós não temos uma discriminação em relação a determinadas situações. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se nós pegarmos qualquer obra, né, de Allan Kardec, a Gênese, as obras póstumas, se nós vamos pegar o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, aí nós vamos encontrar toda uma gama, uma variedade de assuntos que possam nos instruir. Nós temos, desde, vamos dizer, da Gênese, a criação do mundo, não só da nosso planeta Terra, mas de todo o nosso mundo, né, de todo o nosso sistema solar. Também o Espiritismo nos informa a respeito da ligação do mundo material com o mundo dos espíritos. Será que nós duvidamos dessa ligação? Existe mesmo essa ligação do mundo material, que é esse nosso mundo aqui, visível neste momento, com o mundo dos espíritos? Se não houvesse essa ligação, como nós teríamos condições de saber tudo aquilo que nós conhecemos do mundo espiritual? E que através deste conhecimento, desse plano
de informações é que nós conseguimos levar adiante diversos projetos de desenvolvimento da sociedade humana. Às vezes, nós agimos impulsivamente, e se nós não temos o domínio do conhecimento, nós poderemos pensar que estamos agindo corretamente, quando na realidade nós estamos cavando um buraco bem grande, onde depois nós é que iremos aproveitar. Ela é uma doutrina científica porque trata de todo o conjunto de conhecimentos relativo a certas categorias de fatos ou fenômenos. Lembram, quem já leu alguma coisa, que os fenômenos começaram a aparecer através das mesas girantes? E olhe, imagine, hoje nós temos esse conhecimento, imagine na época, era na França, uma França conturbada historicamente, né? As pessoas já estavam começando a se desentender, e era revoluções, e era descobertas, e não se sabia exatamente onde é que nos levaria, e esses conhecimentos, eles foram nos clareados, vamos dizer assim, através da manifestação dos espíritos na comunicação com aqueles que estavam pesquisando a respeito da doutrina. No Livro dos Espíritos, nós encontramos que a fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. Então, se nós temos uma fé sólida, né, depois nós vamos falar na fé raciocinada, através dela nós temos condições de encarar toda a situação assim, cara a cara, né, face a face. Eles são mais suaves, né, para dizer que vamos usar o cara. E ela é científica também porque é baseada em informações colhidas por Allan Kardec, e ele não foi pesquisar nos vizinhos dele, entre os alunos dele, na escola, não. Essa pesquisa foi realizada em âmbito muito maior. E olha, gente, naquela época não tinha internet, não tinha sequer telefone, né? Era tudo escrito através das cartas, né? Possui a necessidade de passar pelo crivo da razão. Então, esse crivo da razão foi um aspecto que foi amplamente estudado e muito sério. Por quê? Nós podemos imaginar que, se não fosse assim, como é que nós teríamos uma doutrina que surgiu lá pelos meados do século XIX e que até hoje, embora muitas tentativas tenham sido realizadas, até hoje ninguém conseguiu anular, já nem digo apagar. Contestações? Sim, é natural e até é bom que haja, para que haja a oportunidade de nós esclarecermos cada vez mais. Então, ela é chamada de religião porque ela tem o dom da união. Religião quer dizer religar. Então, essa união, essa ligação, nós também temos através do Espiritismo, onde Allan Kardec nos diz que fora da caridade não há salvação. E a caridade, para que nós possamos entendê-la, nós atendemos a solicitação que a nossa colega fez, né, naquilo que nós podemos, e nós estaremos auxiliando. E quem quiser vir na última quarta-feira do mês, aqui neste salão, vocês vão ver repleto de pessoas que vêm
além de buscar o seu ranchinho, vem buscar também o consolo da palavra do Evangelho. Está aberto, né, Maria? Então, podem ver. Então, mas nós não queremos falar só nesta caridade, porque esta caridade, muitas vezes, ela é muito cômoda, né? Eu dou 4, 5 reais ali, compro 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz e levo. Fiz a minha caridade de hoje. Não é assim, gente. A gente, às vezes, faz uma caridade bem maior ao encontrar o nosso irmão e dar um sorriso, desejar um bom dia, né? Andar de mãos dadas ou andar lado a lado com aquela pessoa que está necessitada, emprestando um par de ouvidos para que possam desabafar, querendo ouvir uma palavra de estímulo. Isso também é caridade. E isso não nos custa nada material. Então, aí nós podemos, com isso, também dizermos, mas a gente pode dizer para si próprio: hoje eu pratiquei a caridade. A gente não precisa fazer, eu vou fazer isso aqui, porque depois eu chego lá na casa espírita e eu vou dizer para Alexandre, hoje ajudei uma pessoa a atravessar a rua. Também. Isso é uma coisa nossa. Tá? Bem, então, o Espiritismo busca o esclarecimento, o equilíbrio, o aperfeiçoamento, que é essa a nossa meta. Tá? É isso que nós chegamos a estudar para que nós consigamos alcançar a nossa tão sonhada reforma íntima, que é aquilo que nos deixa mais próximos do aperfeiçoamento. E isso, alguém disse que era fácil? Que é em curto prazo? Não. Se alguém falou, está um pouco equivocado. Isso às vezes pode demorar gerações e gerações, mas um primeiro passo a gente sempre pode dar, com certeza. Nos apresenta a Terra as encarnações como hospitais. Esta reencarnação que nós estamos agora é uma oportunidade para nós. Oportunidade de nós reequilibrarmos o nosso lado espiritual e de nós melhorarmos para daqui levar aquela bagagem leve, mas extremamente importante, para que nós possamos, porque embora esta seja a nossa melhor reencarnação, ela não é a última, assim como ela não é a primeira. E por que é que nós reencarnamos diversas vezes? Porque nós precisamos destes reencarnes para limpar o nosso espírito, para que ele possa evoluir de uma maneira tal que nós consigamos carregar esta bagagem. É uma oportunidade de restabelecer os danos morais que foram criados. E às vezes a gente não tem esses danos morais dessa encarnação, né? Dessa reencarnação. Nós até podemos trazê-los de reencarnações passadas, quando nós nos comprometemos e nós não conseguimos polir, nós não conseguimos educar determinadas atividades, determinados pensamentos, determinadas funções que nos eram próprias e a gente não conseguiu. E também aprender com as provas e as expiações. Sim, porque nós viemos para cá com algumas metas, que juntamente com aqueles que foram encarregados da nossa reencarnação, nós combinamos e aceitamos. Como a gente chega aqui e esquece, aí acha que não tem compromisso nenhum. Tem.
Também porque algumas coisas que nós não nos lembramos de pedir, ou não nos foi interessante pedir, alguém impõe para nós. A espiritualidade maior impõe para que nós venhamos aqui resgatar, né, e arredondar aquela areia daquela situação. Por meio, então, da doutrina espírita, nós podemos compreender diversas situações dessas aí e as maneiras de como aplicar a resignação. Porque nós não precisamos nos resignarmos engolindo goela abaixo. Nós podemos entender. Eu vou contar uma coisinha pequenininha para vocês. Uma vez fui para Santa Catarina e nós encontramos pessoas com quem a gente conversava um pouquinho melhor. E quando eu me dei conta, eu estava dizendo que eu até poderia questionar determinadas situações do meu reencarne, mas eu não questionava mais, porque eu aceitei. Eu não engoli, eu aceitei. Através das leituras que eu já estava fazendo, e ainda não era espírita, mas através das leituras eu estava começando a entender determinadas situações. Principalmente a minha condição física. Porque desde pequena eu tenho determinados limites, né? Eu sou sequelada da poliomielite e eu tenho uma deficiência no meu pé, na minha perna esquerda. Na realidade é o corpo inteiro, mas os reflexos focaram ali. E isso, que em determinados momentos isso me dava uma angústia muito grande, mas porque hoje eu entendo que eu precisava passar por essa situação. E hoje eu agradeço. Que bom que foi para mim, que não foi para nenhum dos meus outros 4 irmãos. Então tudo isso a gente vai se resignando, não é engolindo, é resignação, é entender como as coisas estão acontecendo. Por exemplo, na lei de causa e efeito, nós aprendemos que os nossos pensamentos e as nossas atitudes possuem muita força. Então, a ponto de nós afirmarmos que se nós pensamos negativo, eu vou sair daqui agora, eu vou atravessar a rua, eu vou cair, eu vou quebrar uma perna, e eu vou. Não escuta, eu estou só dando dizer. Isso pode até acontecer. Estou dando uma coisinha corriqueira, né? Ai, mas eu acho que eu não vou vencer o final do mês, vai me faltar dinheiro, meu salário não chega. Fatalmente nós teremos isso como problema. Não que, se nós não pensarmos assim, o dinheiro vai aumentar. Não, mas a gente vai se adequar, vai aparecer outra forma de nós nos equilibrarmos. Também em relação às nossas atitudes. Nós, às vezes, cometemos certas atitudes e nós não nos responsabilizamos por elas. Estou deste tamanho, não sei nem como. Come feito uma porca. E aí não quer engordar? Então, assim, nós somos responsáveis, sim, pelas nossas atitudes. Nós passamos ombro a ombro com as pessoas, sequer um olhar nós destinamos. Se tem alguém caído, nós até viramos o rosto para o lado para não vermos. Essas nossas atitudes, em algum momento, em determinados lugares, vão ser gravados, né? E isso vai nos trazer, claro, que as consequências. Perdura em resgates de encarnações futuras. Então, basta que nós nos antenemos para que isso possa cada vez ficar melhor dentro de nós. Então, eu não sei se dá para ler ali, mas
é o amor e a instrução, né? São elementos fundamentais para aqueles que estão buscando o progresso moral e intelectual. Nós queremos progredir tanto moral quanto intelectualmente, então nós vamos ter que exercitar o amor e buscarmos as nossas instruções, buscar os nossos estudos, a nossa leitura, a nossa conversa com aquele que possa nos esclarecer, né? Que a gente possa trocar opiniões com a finalidade de aprendermos um pouquinho maior. Então, nesse caso, os estudos espíritas, eles vão nos ajudar na compreensão da vida, da família, das nossas perdas e das nossas dificuldades. Para que nós possamos entendê-las, a gente vai buscar este conhecimento através do estudo espírita. Sempre baseados, né, principalmente nas obras de Allan Kardec. Não significa que nós precisemos nos ater só a isso. Existem muitas obras que a gente pode pesquisar a fidelidade e a quantidade, a qualidade de tudo aquilo que nós podemos ter. Quando nós estudamos, né, que consequências que a gente encontra? Nós temos condições de praticar a caridade. Às vezes a caridade pode vir numa prece que eu vou emitir agora para aquele meu irmão que está lá em Porto Alegre, está doente, está no hospital, está em casa, está enfermo, e eu vou, através dos meus pensamentos, chegar até ele e desejar que ele tenha um restabelecimento de acordo com aquilo que é necessário naquele momento. Então, isso também é uma forma de caridade. A nossa reforma íntima é modificar o nosso interior. Não adianta nós querermos pintar a cor do cabelo, cortar o cabelo, trocar de roupa. Não, isso não é reforma interior. Reforma interior é aquela dos nossos pensamentos, aquilo que origina as nossas atitudes. A pureza doutrinária, né, que nós temos que ser puros para poder chegar ao entendimento desta doutrina. A fé raciocinada, que é aquela certeza que nós teremos da aplicação do ensinamento que é trazido pelo Espiritismo, pela espiritualidade. A educação mediúnica. Às vezes nós temos atitudes e conhecemos pessoas com atitudes que têm essa questão mediúnica muito aflorada e por não ter o conhecimento não sabe como fazer, e isso acaba até por prejudicá-la. Então, vamos encaminhar os nossos estudos para que nós possamos compreender também isso. Vai nos tornar espíritas conscientes, não aqueles de carteirinha, que é porque a gente nem tem carteirinha. Mas assim, frequenta o centro espírita, então eu sou espírita. Não, nós temos que ter a consciência daquilo que nós precisamos e podemos fazer. E também nos auxiliar na difusão do espiritismo. Nós temos que levar principalmente através do nosso exemplo. Outro dia eu estava, não sei se era na fila do banco, do mercado, o que é, e pela minha atitude, a senhora chegou e perguntou: tu és espírita? Eu sou. Ah, tá, dá para ver. Bom, eu não ostentei, eu até conversei calmamente a respeito da questão da espera, de nós estarmos ali naquele momento, que a gente aproveitasse aquele momento para outras situações, né? E aí, ela provavelmente também fosse, né? A gente não levou adiante a conversa. Bom, os cientistas pesquisadores analisam
as realizações alusivas ao domínio das forças da natureza e os poderes da alma, e a escarificarem, está escrito errado, escarificar, não, tá certo, os fenômenos do binômio mente-corpo, consagrando a era do pensamento racional. Então, nós temos que escarificar, quer dizer assim, tratar superficialmente, né? Escarificar vem lá até de escaras, as palavras têm a mesma raiz. Então, aquilo que nós mexemos superficialmente, isso nós precisamos, isso aqui está, essa parte, na introdução do livro As Leis do Amor, que é um livro ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, onde ele coloca que cada vez mais buscamos o conhecimento nas mais diferentes áreas. Antigamente, nós tínhamos, o nosso alcance para conhecer as coisas era limitado. Era ali na escola, era com aqueles livrinhos, era com aquele, né, quando se tinha muito, se tinha uma Barça, que era uma enciclopédia. Hoje, qualquer criatura tem acesso, através da internet, de procurar sobre qualquer assunto. E nós não precisamos estar nos bancos escolares. E como diz Emmanuel, tudo precisa ser estudado para acompanhar o progresso e o desenvolvimento do nosso planeta. Como nos encontramos no estágio de provas e expiações, a dor é um ingrediente constante nas nossas vidas e deve ser estudada para que, bem compreendida, possamos entender-lhe a função. A dor é necessária, gente. Se não fosse necessária, o nosso Pai maior não teria criado e colocado no nosso caminho. É através da dor, do sofrimento, que a gente encontra formas de superar estes momentos. Aceitar a dor como instrumento necessário à nossa evolução não é fácil. Estamos na Terra em cumprimento de mais um projeto reencarnatório. Ela é indispensável para impulsionar o rumo da evolução. É uma oportunidade de reajustes e aprendizados. Diz que a gente, no mínimo, a dor ensina a gemer, mas só gemer não adianta, a gente tem que ir adiante. Nós somos imperfeitos, nós ainda somos muito ligados ao orgulho e ao egoísmo. Por isso, nós queremos que a dor não faça parte da nossa vida. Os espíritos com mais elevado nível de conhecimento sabem conviver com a dor de uma forma saudável. Então, se nós evoluirmos, nós também chegaremos lá. Nós já percebemos o quanto é importante para o desenvolvimento humano estudar e aprender a respeito dos mais variados assuntos que fazem parte do campo cultural da atualidade. Também precisamos conhecer os meandros que a necessidade do estudo envolve o sofrimento, questão esta tão estreitamente ligada ao nosso viver atual. Quanto mais instruídos nós estivermos, tanto mais poderemos nos libertar dos sofrimentos que em muitas ocasiões nos afligem. E estudar a doutrina espírita, praticar o evangelho no lar, ler livros que visam o esclarecimento e o aperfeiçoamento moral. Este é o nosso recado da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja.